Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e hoje nós daremos continuidade ao nosso CRUD PHP Ionic, tá? Nós falaremos hoje a parte 2 e vamos falar toda a parte de API com PHP, vou mostrar cada detalhe na nossa API para ver como nós vamos consumi-la depois dentro da Ionic. Então vamos lá! Então vamos lá pessoal, então primeiramente nós temos aqui uma API, tá, com dois arquivos, o htaccess, que é nosso arquivo de configuração, e a nossa API em PHP. Essa API está disponível aqui na descrição para download, só clicar nela, baixar, botei no arquivo zip e trabalhar dentro dele, tá? Então já está tudo mastigadinho, tudo pronto para vocês, e nessa aula eu vou explicar o que nós vamos fazer. É importante, mesmo que você não saiba PHP, o que eu estou fazendo aqui com PHP, para facilitar na hora de você utilizar a tua API com a Ionic. Não precisa utilizar um Laravel, nós vamos fazer da maneira mais simples, mais fácil possível aqui. E claro, se você já utiliza o PHP há alguns anos, vai ficar mais fácil ainda, mas é importante que você entenda qual a estrutura que eu estou montando aqui, tá bom? Mas se você não sabe PHP, também não tem problema. O importante é você entender o que vai retornar e como nós vamos trabalhar com esses dados dentro da Ionic. Então, só por ter esse arquivo aí, né, disponível para download, acho que já vale a inscrição aí no canal, já a curtida no vídeo. E não deixa de comentar aí caso tenha dúvida, tá bom? Dê essa moral pra gente aí que ajuda muito a gente aqui a continuar gravando esses vídeos aí, deixando de forma gratuita para vocês aqui no YouTube. Então, para começar aqui, tá, eu vou começar pelo arquivo htaccess. Esses dois arquivos aqui, antes da gente começar a colocar em qualquer lugar, tá, o meu champ eu já fiz a instalação padrão nele, então meus arquivos estão dentro da unidade C, pasta champ e htdocs. Essa pasta aqui é a pasta padrão que já vem dentro do meu champ. Eu criei aqui uma pasta PHP para colocar esses arquivos, tá? E coloquei tudo dentro dele. Essecchamp htdocs, para a gente abrir esses arquivos dentro do nosso navegador, nós vamos utilizar ou o IP 127.0.0.1 ou o localhost, tá? Como eu coloquei tudo dentro de uma pasta PHP, eu tenho que botar /php para acessar esses arquivos. O meu htaccess vai ser um arquivo de configuração, vou explicar para vocês. Se eu colocar lá localhost /php /cliente, como está escrito aqui, ele vai redirecionar para o nosso api.php, que é esse outro arquivo que vai estar aqui. E se eu passar o cliente e passar mais algum número aqui dentro dele, tá, que vai ser o número de identificação que está no meu banco de dados. Por exemplo, na aula anterior, eu criei lá uma usuária, que era a Bruna, e estava com o número 1. Então, se eu passar cliente /1, ele vai redirecionar para o api.php, que é esse arquivo que a gente vai ver daqui a pouco, e aquele número ele vai ser uma variável chamada id, e nós vamos passar o número 1. Se você tiver um cliente com o número 10, ele vai passar id igual a 10. Então, isso aqui serve para a gente redirecionar e criar uma URL limpa. O que é uma URL limpa? Para sem essas variáveis, passar um monte de informação aqui dentro do nosso URL. Inclusive o Google indexa melhor os arquivos que tem uma URL amigável, que em vez de colocar isso tudo aqui, eu poderia colocar apenas cliente /número. Vamos então aqui para o nosso api.php, tá? Para começar aqui no meu api.php, eu criei aqui alguns arquivos de cabeçalho, tá? Isso aqui é para você dar acesso de controle, tá? Para uma API, para poder buscar essas informações aqui. Tá? Aqui nós vamos utilizar JSON, aqui são os métodos que estão permitidos utilizar nessa aplicação, nós vamos usar os 4 aqui embaixo, e aqui a gente fez um compilado dele aqui, e eu preciso dessas informações para que minha aplicação aqui funcione, tá? Essa parte aqui é o seguinte, tá? Como eu estou utilizando localmente essa minha API, eu coloquei aqui localhost, tá? Esse é padrão, que é o meu servidor, ou então poderia colocar 127.0.0.1. Aqui é o nome do usuário, aqui é a senha, eu deixei o padrão, o padrão do MySQL com champ é o usuário root, tá? E não coloquei senha. É claro que se você for publicar isso aqui, você tem que colocar uma senha, tem que botar um usuário aqui, senão fica muito seguro. E esse daqui é o nome do meu banco de dados, que eu criei na aula passada. Eu botei aqui programação de quinta PHP, que era o nome que eu coloquei lá no meu banco de dados. Se você for trabalhar, na hora de criou um nome, sei lá, de banco ou qualquer outro nome, você tem que alterar essa informação aqui. E quando você for publicar essa API, você vai ter que modificar essas 3 informações que estão aqui, tá bom? Então vamos seguir aqui para os nossos métodos.
Para começar, eu vou explicar para vocês aqui o meu método get, tá? O meu método get é o seguinte, é quando não estiver passando ou nenhum parâmetro ou estiver passando apenas um parâmetro lá, tá? O método get é o padrão quando você acessa essa página. Por exemplo, essa página aqui é api.php. Só lembrando que ela está dentro de C, Champ, htdocs, PHP. O C, Champ, htdocs eu vou substituir por localhost e nós vamos acessar ou 127.0.0.1 e nós vamos acessar a pasta PHP. O arquivo é api.php. Se eu quiser entrar direto nessa pasta aqui, vamos ver o que vai acontecer. Tá, então olha só, quando eu coloquei 127.0.0.1, ele substituiu o localhost /php, ele está mostrando os dois arquivos que estão ali dentro. Tá, na verdade, ele escondeu o htdocs, mas isso é padrão porque aquele lá é um arquivo de configuração mesmo. Se eu clicar aqui no API ou digitar se api.php, reparem que ele já buscou a informação dentro do banco de dados. Como que ele fez isso? Vamos tentar entender isso aqui com calma, tá? Ele utilizou o método get, que é esse método aqui. E ele fez o seguinte, ele fez uma pergunta aqui, ó. Se tiver valor de ID, opa, eu não passei ID nenhum aqui. Então ele vai ignorar o que está nesse if aqui e vai vir para cá. Criou aqui um vetor com nome de data, tá? E selecionou todos os dados da tabela cliente, ó. Select asterisco from cliente. E jogou aqui dentro do while para ele passar por todos eles e jogou dentro da variável data. No final, a saída dele foi jogar através de um JSON o que está na variável data. Como eu só tenho uma informação cadastrada, ele só está aparecendo uma informação aqui. Legal? Se eu tivesse mais informações também. Mas o htaccess que você falou, que se eu passasse cliente, ele redirecionaria para o nosso API. Eu posso botar aqui, ó, cliente, que ele vai abrir exatamente a mesma coisa. Por quê? Ó, reparem aqui, ó, PHP cliente. No meu htaccess, ó, se eu tiver de tudo aqui para trás e tiver a pasta cliente, ele vai redirecionar para o api.php. Olha como é que fica mais amigável, fica mais bacana a nossa URL, ao invés de utilizar isso aqui. E se eu tivesse que passar uma informação, eu teria que passar assim, ó, id igual a 1, que é o id da Bruna que nós cadastramos na última aula, tá? Mas eu também posso colocar isso aqui, olha como é que vai ficar bem melhor aqui, ó, cliente /1, tá? Que também abriu a mesma informação, por quê? Quando eu passo o número aqui, ele redirecionou para essa API que está aqui, tá? Se você está entendendo isso aqui, beleza, se não estiver entendendo, tenta ver de novo, porque isso aqui vai ser importante para vocês, tá? E por que ele pegou os dados da Bruna aqui também? Nesse caso aqui, nós só temos uma pessoa cadastrada, ele só está mostrando uma. Eu vou inserir mais uma pessoa aqui. Vou botar aqui José, cidade Manaus, e-mail josé@mail.com. Então fiz um cadastro aqui do José. O José automaticamente ele deve ir para o número 2, porque nós colocamos auto increment, está aqui. Então se eu coloco o número 2 aqui, ele vai ter que pegar somente o José. Agora, se eu não coloco nada, ele vai pegar todas as informações. Isso nós já vimos já como é que funciona para ele pegar todas as informações. E como é que eu faço para pegar só uma informação? Então, quando ele pega só uma informação, é o seguinte, ó. Lembra que esse daqui equivale ao api.php com interrogação id igual a 2, tá? Só equivale. Só coloquei aqui, mas se eu digitar aqui, ele vai dar erro aqui, tá bom? Então, é só equivale aquilo. Então, eu estou passando um ID dentro do nosso endereço, e está através do método get. Então, se tiver valor, esse is7 significa se ele tiver valor. Se tiver valor dentro do ID, a variável ID vai pegar o ID e ele vai selecionar todos os campos da tabela cliente onde ID seja igual ao ID que foi passado. Então, naquele caso ali eu botei número 2, então aqui o nosso ID vai ser igual a 2. Então, na variável data, ele só vai pegar o usuário que tem o número 2, ele vai ignorar o else aqui, e na saída dele, ele vai transformar num JSON a variável data, pegando somente aquele usuário 2. Então, quando eu coloquei só o 2, ele apareceu só o 2. Se eu colocar só 1, ele coloca 1. E se eu não colocar nada, ele vai exibir as duas pessoas aqui dentro do meu JSON. Então, esse aqui é o nosso método get. Vamos tentar entender agora os outros métodos, tá? O método put, nós vamos utilizar ele para atualizar as informações. Só que, para você jogar as informações para alterar, tá? Nós vamos precisar passar um JSON para ele. E eu não tenho como jogar simplesmente com o nosso endereço.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda aqui de um programa, se vocês quiserem podem baixar, tem que fazer um cadastro, que é o programa Postman. Tá? Esse aqui é o Postman, tá? Já está instalado na minha máquina, eu vou abrir ele aqui. E esse programa, ele vai servir para nos auxiliar nesse processo aqui, só para confirmar que está tudo certo. Se você já tiver confiança, já quiser colocar direto, não tem problema nenhum. Vocês podem utilizar direto lá para o Ionic, mas é importante que vocês tentem testar ele aqui antes, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou começar criando aqui uma consulta. Eu vou começar pelo jeito que a gente fez na última aula, tá? Vou pegar aquele endereço. Ó, método get. Se eu passar aquele endereço cliente e enviar, ele vai exibir todas as duas informações que nós cadastramos. Se eu colocar aqui um número e mandar enviar, ele só vai exibir o número do cliente que eu digitei, legal? Então isso aqui é o método get. O método put, vamos verificar lá no código, tá? Ele vai servir para fazer a atualização da tabela cliente, tá? Então nós temos que passar aqui um JSON e nós temos que passar também o ID da pessoa que nós vamos atualizar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o José, mora em Manaus. Vamos supor que o José, ele se mudou, tá? Eu vou copiar essas informações aqui só para ficar um pouquinho mais fácil. Vou vir aqui em Body, Row, tá? Vou tirar aqui o ID. E vou colocar aqui José Silva, vou fazer algumas alterações nele. Ele se mudou de Manaus e foi para São Paulo. E aqui no e-mail, tá? Eu vou colocar, vamos supor que ele mudou o e-mail para o Gmail, tá? Só estava mail aqui no José. E eu quero modificar essa informação aqui. Então, ó, eu já estou passando qual o ID dele aqui em cima e vou mudar aqui para o método put. Ó, vou enviar, tá? Ele colocou aqui sucesso. Vamos verificar lá no banco de dados se funcionou, tá? Vamos verificar aqui, ó. Cliquei, ó, José Silva, São Paulo, josé@gmail.com. Então conseguimos mudar. Como é que foi feito esse código com PHP? Tá? Ele pegou aquelas informações que estavam no endereço, né, o JSON, ele decodificou aquele JSON e jogou dentro da variável data. Então o que ele fez aqui? Ó? Atualize a tabela clientes, ele está pegando o nome que está no banco de dados e está recebendo dados que nós passamos aqui dentro de data, nome, a cidade dentro de data, cidade, e-mail dentro de data, e-mail, onde o ID seja igual ao ID que nós passamos lá no nosso endereço. Se deu tudo certo, tá? Ele vai botar aqui uma mensagem escrito sucesso, foi o que aconteceu lá com a gente. Se tivesse dado erro, ele colocaria não funcionou. O que eu vou falar aqui serve para todos os outros, para o post, para o delete, tá bom? Isso é legal também. Queria que vocês tentassem treinar, colocar mais uma informação, não só nome, cidade, e-mail, coloca estado ou sexo, qualquer outra informação e acrescente essas informações aqui também para que vocês treinem. Se vocês colocarem mais informações aqui, vocês vão conseguir treinar e até aprender um pouquinho mais do PHP também, que não é nem nesse curso, que até eu tentei fazer esse curso um tempo atrás, mas como não teve muitos views, eu acabei cancelando ele no caminho. Mas é só para que vocês entendam que vocês podem fazer essas alterações aqui também e de quebra ainda entende um pouquinho melhor como é que funciona o PHP. Outra informação para quem já é experiente no PHP, aqui eu estou utilizando uma metodologia do PHP, mas se alguém gosta de utilizar o MySQL, se você só botar um JSON encode aqui no final, ele também vai funcionar, porque tem muita gente que ainda utiliza o MySQL. Então você pode utilizar também, não precisa de um Laravel, de nenhum programa mega ultra power atualizado para poder fazer. Com PHP antigo você já consegue fazer essa API e consumir essa API dentro do Ionic também. Só para a gente ver os dois últimos aqui, tá? O post ele vai ser bem semelhante, só que o post vai servir para a gente cadastrar uma informação. Então nós vamos ter que passar um JSON também, como nós fizemos ali no post, e ele vai inserir dentro da tabela cliente as informações que nós vamos passar, lembrando que está dentro da variável data e as informações estão sendo passadas aqui, ó, nome, cidade e e-mail. Se você colocar outra informação, tem que botar uma vírgula e colocar outra informação aqui também. No final das contas, ó, se tiver alguma informação, tá, que ele está dando o insert, e aqui ele está fazendo o seguinte, ó, exibindo aqui quais são os dados que foram cadastrados. E se der errado, ele vai colocar esse status aqui, não funcionou. Vamos testar isso daqui primeiro lá no Postman. Então, ó, o método dele vai ser o post, tá? Eu vou tirar aqui o ID, que eu não preciso passar o ID, mas eu preciso passar aqui qual a nova pessoa que eu vou cadastrar, tá? Então, eu vou colocar aqui uma outra pessoa aqui, vou botar Daniele
Souza, tá? Rio de Janeiro. Escreve aí no comentário de qual cidade que você é, até para que eu tenha uma estatística aqui, né? E de repente nos próximos vídeos eu posso colocar a tua cidade também. Tá aqui, daniele@gmail.com. Então só preciso colocar essas informações aqui, ó. Vou enviar, tá? Já passou aqui as informações e ainda mostrou qual o ID dela. Vamos verificar lá no nosso banco de dados se a Daniele foi cadastrada. Cliquei aqui em cliente, ó. Daniele também foi cadastrada, Rio de Janeiro, daniele@gmail.com. Então, utilizando o nosso método post, passando o endereço, passando o JSON, eu consegui fazer esse cadastro lá dentro. Então, o nosso post me está servindo muito bem. Mas agora eu quero deletar alguém. Vamos ver como é que funciona o delete. Eu tenho que passar o ID, tá? E isso aqui vai ser importante, mas depois, quando estiver na Ionic, de repente eu volto aqui de novo. Se tiver algum valor no ID, eu vou pegar aquele ID e vou deletar da tabela cliente onde o ID foi igual ao ID que foi passado. Se eu colocar o ID 3, ele tem que apagar o ID 3, se eu apagar o 2, ele vai apagar o 2, e no final ele tem que botar se funcionou ou se não funcionou. Vamos testar aqui, vou apagar a Daniele, que eu acabei de cadastrar agora, e vou colocar aqui o método delete, que é igual ao que está aqui. Vamos executar aqui. Ó, deu sucesso. Vamos verificar lá no banco de dados se a Daniele não existe mais. Ó, apagou a Daniele, tá bom? Então, tudo funcionando, nossa API em PHP funcionando. Por hoje é só. Se sentir qualquer dúvida, comenta aí também, tá bom? Um abraço aí e até a nossa próxima parte aí do nosso CRUD de PHP com a Ionic.